Foi em 1769 que a Carta Régia do Brasil determinou a construção da primeira prisão brasileira. Essa era a Casa de Correção do Rio de Janeiro. Só alguns anos depois, a Constituição de 1824 determinou que as cadeias tivessem os réus separados por tipo de crime, pena, e que se adaptassem as cadeias para que os detentos pudessem trabalhar. Olha só, no início do século XIX, começou a surgir um problema que hoje nós conhecemos muito bem nas cadeias, a superlotação. Você sabe como é que funciona o sistema prisional brasileiro? Para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse assunto, é que eu recebo a advogada Luísa Nuemberg Costa. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Posso te chamar de você. Com você certeza, é super jovem. Imagine, com certeza. Bom, crime está na mídia. Tá. Capa de revista, em todos os noticiários, enfim. Aconteceu essa barbaridade, né, desse casal aí. E aí vieram algumas perguntas na cabeça de muitas pessoas. E eu acredito que essa nossa conversa hoje vai ser muito útil para isso, com tá, certeza. Luísa? Uhum. Por exemplo, o indivíduo comete o delito, como essa moça aí, ela fez, cometeu o crime, confessou, enfim. Para onde ele vai? Qual é os procedimentos que acontecem com ela? Ok. Bom, Fabiana, agradeço primeiramente por estar comparecendo aqui, pelo convite da Camila também. E esse tema é tão complexo, né? É tão cheio de detalhes, cheio de detalhezinhos que acaba mesmo confundindo a cabeça das pessoas. As pessoas não entendem por que acontece, ou por que a pessoa foi presa e daí já amanhã está solta. Não entende o porquê que acontece isso. E o que acontece, por exemplo, quando acontece um delito, no caso desse que a pessoa confessou, que foi um crime cruel, que aconteceu barbaridades, né? E que a mídia sempre está em cima. Então o que acontece? Claro, tem várias fases, né, do processo. A primeira fase é a fase da investigação, que é o caso do inquérito policial. Então precisa de toda a investigação, além de ela ter confessado, de ter visto mesmo que foi ela que cometeu, ou de terem filmado, precisa ter a parte da investigação. Então o delegado, que é na polícia, ele vai investigar o delito, vai fazer um relatório, vai encaminhar esse relatório pro promotor de justiça ver se tem elementos para ver se dá para denunciar ou não esse crime. Então tem todo o trâmite do processo, independente se a pessoa merece defesa também, né? Independente de um crime cruel, né? Então, mas tudo bem. Mas tem que ter o direito de defesa, né? Então tem todo esse procedimento do processo penal. E nesse período em que ela está sendo investigada, ela fica onde? Livre? Fica em casa? Não, então ela fica em cárcere, né? Justamente ela já fica presa. Fica presa. Por esse fato de ter sido homicídio cruel mesmo, qualificado, por motivo fútil. Então, nesses casos, com certeza vai ficar presa por ter sido um crime hediondo, né? Então, não é qualquer crime, não é, por exemplo, uma ameaça, não é um furto simples, porque dependendo, se for um crime simples, não tem necessidade de, às vezes, manter a pessoa presa, né? Então, às vezes, paga uma fiança, às vezes sai. Então, a gente tem que ter uma certa cautela em colocar as pessoas nesse sistema carcerário. Porque, como você mesmo falou no início, superlotação. Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí de pagar fiança. Todo caso é passível de fiança ou não? Não. Ah, não. Só alguns casos. Agora até teve uma alteração, então, com crimes com penas abaixo, com pena máxima abaixo de 4 anos, podem ser arbitrado fiança pelo delegado. Então, só que crimes hediondos, por exemplo, homicídio, estupro, tráfico, então é difícil serem afiançáveis. Então, só crimes abaixo, crimes que tenha pena máxima abaixo de 4 anos. Entendi. Quais são os direitos do preso? Porque ele tem direitos também, claro. Com certeza. Que direitos são esses? Então, até estava pensando, quando até me fizeram essa pergunta um dia desse, sim, porque o preso, ele está preso, realmente. Só que, além de ele é preso, mas antes de tudo ele é um ser humano, né? Antes de tudo ele é um ser humano e está sob a mesma égide da nossa Constituição Federal. Assim como eu tenho direitos, assim como você tem direitos, assim como todo mundo, ele também tem. O direito a uma vida digna, o direito à saúde,
a liberdade não, porque ele está preso, né? Mas ao trabalho, à educação. Então, tem que ser garantido pelo Estado esses direitos. É o que a gente acaba esquecendo, né? É o que acaba a gente achando que, não, ele cometeu o crime, ele tem que ficar preso, e lá ele tem que... vão ter que torturar, vão ter que ser cruel. Pra que isso? A pessoa só vai sair pior de lá. E aí a pessoa não tem condições de se reabilitar, né? Se ela não tem uma estrutura para... Claro que tem que pagar a pena, né, que foi determinada, mas ele tem que ter uma condição para que saia de lá e refaça a vida. Com certeza. Assim? Mas não acontece isso. É uma reabilitação, né? Infelizmente não acontece isso pelo fato de estar totalmente precárias as cadeias hoje em dia. Os presídios, os penitenciários hoje em dia não garantem nenhum direito ao preso. Então eles ficam em condições horríveis lá dentro. Assim, não tem como a pessoa viver, claro, que não é uma vida, né? Ser preso, mas não é como uma pessoa viver sobre um lugar que não tenha infraestrutura nenhuma, que uma cela que cabe 4 tem 17. É porque eles não têm condições nem de saúde, nem de higiene. São raros os presídios que oferecem. Raros. Né? Até teve a OAB teve aqui no Hildebrando de Souza, e fizeram uma pesquisa, a OAB de Direitos Humanos, fizeram uma pesquisa vendo o que estava faltando, o que precisava, né? Porque muitos presos estão morrendo, tuberculose, estão doentes, então não garantem nenhuma segurança para o preso. Apesar dele ter cometido o delito, ele tem que cumprir a pena de uma forma digna, para que assim ele possa voltar para a sociedade melhor e não pior. Né? E não mais revoltado ainda do que está. O que é habeas corpus, que todo mundo fala? Então, o habeas corpus ele é um remédio constitucional que é usado, qualquer pessoa pode fazer o habeas corpus para outra pessoa. Então não precisa ser advogado, nesse caso, para pedir habeas corpus para outra pessoa. Então, quando uma pessoa está presa, e não só em cárcere, não só na penitenciária, quando a pessoa... agora me fugiu. Porque eu vejo muito isso em filme, né? Eles falam, vamos pedir o habeas corpus. O que é isso? Pedir para soltar ele por um período? É o quê? Isso, para que ele seja, porque ele está sendo privado da sua liberdade. Então, tanto na penitenciária como, às vezes, em hospital, ou quando tinha aqueles hospitais para... psiquiátricos. Isso, que deixavam a pessoa lá presa, então eles pediam habeas corpus. E a pessoa está privando da liberdade daquela pessoa. Então, o habeas corpus não é só para detento, só para quem está preso mesmo. Pode ser para paciente. Então, na verdade, aqui no Brasil, né? Porque às vezes em filme eles também acabam inventando bastante coisa. Entendi. Né? E você pede habeas corpus e também pode ser feito por qualquer pessoa. Não precisa de ser advogado. Então, eu, por exemplo, conheço uma pessoa que está presa e sei que ela tem o direito de ser solta já, porque já cumpriu a pena, tem o direito de sair da cadeia. Eu posso fazer um pedido de habeas corpus, para ela poder sair, e isso vai passar na mão do juiz. Mas não precisa ser um advogado para solicitar. Isso. Você falou o prazo da pena lá, venceu, etc. Qual é a pena máxima que existe hoje aqui no Brasil? Bom, hoje, segundo a Constituição Federal, quem pode ficar preso só pelo período de 30 anos. É o máximo que fica preso? É o máximo que Independente fica preso. do crime? Independente do crime. É o máximo de pena que pode ser... que a pessoa pode cumprir. Então, quando a gente pensa, quando até saiu na mídia, aqueles crimes bárbaros, aqueles testes, melhor não nem citar nomes, assim, mas homicídios, assim, mais cruéis mesmo, então, que condenam a 160 anos, ou 200 anos. Então, ninguém entende, não é? Mas a pessoa não vai ficar... nem vive tudo isso? Nem vive tudo isso, vai ficar... E não tem pena perpétua, né, aqui no Brasil. Mas como que a pessoa vai ficar presa tanto tempo se é só 30 anos? Esses 160 anos, na verdade, são para contar a contagem de tempo para ele poder progredir de regime. Então, a base para que ele vai ter para fazer essa contagem, tipo, eu vou trabalhar, ele igual ele trabalha, faz o trabalho, e acaba reduzindo a pena. Isso. Então ele vai progredir de regime. Mas a base para contar não vai ser os 30 anos, vai ser os 160. Então fica mais difícil de progredir de regime. É possivelmente que ele fique os 30 anos preso. Entendi. Tá. A finalidade da prisão seria fazer com que a pessoa pague a sua pena e saia reabilitado.
A gente sabe hoje que não é isso que acontece. Com certeza, não. O que pode ser feito, na sua opinião, como advogado? O que você acha que tem que ser feito assim, urgente, para que isso melhore? Sabe que eu acho que tem solução, né? Eu acredito que tem a solução e tem alternativa, até porque a gente tem o Conselho Nacional de Justiça, que sempre está atrás, buscando melhorias, buscando que o Poder Judiciário, junto com o Poder Executivo, o governo, trabalhem juntos para poder melhorar, né, a situação dos presídios atuais. Então, o que acontece? Até quando eu trabalhei um tempo no fórum, a gente fazia bastante multirões, esses multirões carcerários. Então, a gente trabalhava o dobro, muitos juízes, promotores, todo mundo trabalhando junto, para poder analisar caso por caso, para ver quem pode sair, quem já está mais tempo, quem já não precisa mais ficar lá dentro, para simplesmente reduzir a população dos presídios. É porque tem que ter essa reavaliação, né? Assim como tem um cara lá que é preso porque roubou uma dúzia de ovos, tem um outro lá que matou não sei quantos, ou que estava praticando tráfico, e ficam juntos. Não se separa. Ali até no o Hildebrando, ele tem... É misturado mesmo. Então, eles não têm muita organização ali dentro. Então, não é para quem é condenado, para quem está cumprindo, para quem ainda tem o processo em andamento. Mas está preso para segurar, né, para que não cometa outros delitos. Novamente. Para que não traga perigo para a sociedade. Então, fica nessa cadeia. Depois de condenado, vai para a penitenciária. Penitenciária mais organizada, tem mais. Aí já é, quer dizer, era para ser mais organizada. Verdade. Quando é um réu primário, ele reduz a pena estipulada? Reduz. Sempre ou não? Reduz, na verdade, a questão das reduções, das penas, então tem várias circunstâncias que podem reduzir ou também aumentar a pena, né? Então, o que levou o sujeito a cometer o delito, o porquê que situação ele se encontrava naquele momento, que idade ele tinha, também favorece ou não. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo juiz de uma forma bem rígida para que não cometa injustiças, né? E que veja que também possa ser diminuído para que não aplique penas máximas e que veja... Eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu trabalhei bastante tempo lá. E a gente vendo a realidade, a gente fica impressionado, sabe? Já fui no Hildebrando, fui no penitenciário e... É muito triste, né? Triste. Eu não consigo... A gente entra lá, fica 10 minutos, a gente não consegue ficar mais tempo. Simplesmente dá um ruim, o cheiro não é bom, é úmido, as pessoas tristes lá dentro, sabe? É uma revolta mesmo. A gente... São piores, são tratados como animais. Até piores que animais. Então, tem que ser garantido para o preso. Não adianta, tem que ser garantido que ele cumpra a pena dele de uma forma digna. É verdade. Para que ele possa se reabilitar. Com certeza. Olha, eu acredito aqui que a doutora Luísa tem a mesma opinião que eu. Nós queremos que as pessoas que erram paguem e cumpram as suas penas, sim. Mas o grande problema deles estarem em lugares com muito baixa qualidade de vida ou sem nenhuma qualidade de vida, convivendo com criminosos mais perigosos, com pessoas doentes, com superlotação, isso não vai fazer com que a pessoa se reabilite. E aí o perigo para a nossa sociedade é maior ainda. Porque aí acontecem as fugas, ou ele sai, ele está muito pior do que quando entrou, e aí a verdadeira finalidade do presídio, que seria a pessoa se arrepender do crime e voltar para a sociedade para agir de uma maneira natural, normal, não é cumprida. Não é cumprida. A finalidade some, né? E quem tem que garantir essa função social do cumprimento da pena é o Estado, né? Porque o Estado deve garantir para todos uma vida digna, a saúde, o trabalho, a educação. E mesmo lá dentro, mesmo preso, mesmo por ter cometido o delito, ele tem que ser garantido esses direitos para ele, né? Independente da educação lá dentro, porque como a pessoa está lá dentro, não pode ficar sem essa estrutura, a mínima que seja, sem nenhuma estrutura, vai sair pior. Como você mesmo falou, né? Então, e aí quem vai sofrer essa consequência somos nós mesmos, não adianta. E ele lá dentro tendo educação, podendo trabalhar, criando uma vida, uma esperança, né? Porque para ele já não tem esperança nenhuma.
Então, quando você cria uma esperança nesse sujeito, ele vai sair de lá melhor, querendo buscar um emprego, querendo uma vida melhor. E não voltando ao crime, que muitas vezes acontece. Pessoas saem de lá, vira um círculo vicioso, né? Saem de lá, volta, sai, volta. Bom, eu ficaria horas aqui, porque o assunto sobre o sistema prisional brasileiro é longo e tem muita coisa. Prometo que convido a doutora Luísa Nunberg Costa para retornar. Quero te agradecer a tua participação aqui. Obrigada. Mas o que a gente quer realmente é esclarecer que pode ter solução, ainda tem solução, né? E é importante nós, brasileiros, ficarmos atentos a isso, porque vem eleição.